Shabbat Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Que coisa maravilhosa podermos estar juntos, mais um sábado, mais um Shabbat, né, para nos aprofundarmos na palavra do Senhor, examinarmos a Escritura e aprender com o nosso papai, né? E eu fico muito feliz porque hoje, enfim, ele nos permitiu estudarmos sobre o Shabbat. Esse dia tão maravilhoso que o papai preparou para nós, que o papai santificou e que o agrada muito quando nós entendemos o significado do Shabat e o quanto é importante guardar o sábado, o quanto isso nos traz de bênção, né? O quanto nós santificamos a nossa vida quando nós guardamos aquilo que é importante para o nosso papai, né? Nós damos valor àquilo que ele santificou para nós. Isso é maravilhoso. E hoje nós vamos nos aprofundar, nós vamos entender o que é o Shabat, qual o símbolo dele, o que é que ele significa, né? Como nós devemos celebrá-los, como nós devemos guardá-lo nos dias atuais, né? Nós vamos aprender tudo sobre o Shabat, conforme a permissão do nosso papai, certo? Antes de mais nada, antes que eu me esqueça, se inscreve lá no meu canal, caso você goste do vídeo, né? Se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha para nós, certo? Deixa lá o seu gostei, compartilhe para o maior número de pessoas, para que todos possam receber a verdadeira palavra de Deus e ser restaurado por ela, né? E ative o sininho. Depois que você se inscrever, ative o sininho, porque à medida que eu for produzindo vídeos novos, vocês vão sendo notificados no meu canal. Tá bom? Ajude a compartilhar, ajude a disseminar a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá nos alimentar da palavra de papai, amém? Então, o Shabat, meus irmãos, nada mais é do que um pequeno gostinho do mundo vindouro, porque nós sabemos que existe o mundo de hoje aqui, né? Existe o mundo que foi construído pelo papai no início de todas as coisas, que é o original, tá? Depois com o pecado entrou no mundo e com ele a morte, então tudo foi corrompido. Então hoje nós estamos vivendo, na verdade, a era das trevas, tá? A era messiânica, que é a nossa era, ainda está por vir, que é quando o Senhor Jesus vai voltar, vai estabelecer o seu reino e Cristo e a igreja vai estar reinando durante 1000 anos. Então, nós estamos nesse mundo, mas nós que cremos no Senhor Jesus e nos tornamos filhos de Deus, não fazemos parte desse mundo, certo? Então, o Shabat nada mais é do que um pequeno gostinho do mundo vindouro. Toda vez que eu celebro o Shabat, tá? Toda vez que eu guardo o sábado, isso me traz esperança de um mundo que está por vir, onde eu vou estar vivendo no reino de Deus, junto com o nosso Senhor Jesus. Um reino de paz, de justiça e de alegria, entendeu? Então vamos entender de maneira mais profunda o que é o sábado do Senhor, o Shabat, como guardar, como celebrá-lo, tá? Porque é muito fácil alguém chegar para você e dizer assim, você deve guardar o sábado. Tá, mas guardar o sábado como? E como que eu faço nos dias atuais para guardar o sábado, para santificar esse dia para o Senhor? Entendeu? Nós temos até pessoas, né, que fazem parte do adventismo, né, igreja adventista do 7º dia, eles guardam o sábado, tá? Mas será que eles guardam o sábado da maneira correta? Então tem isso também, entendeu? Então hoje nós vamos aprender tudo sobre o Shabat com a misericórdia do Pai, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 2, no versículo 1 ou 3, a gente sabe que o papai, ele criou os céus e a terra, tá? Em 6 dias ele criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou, certo? Como está escrito em Gênesis, tá? Bereshit, no princípio. Então vamos lá, Gênesis 2. Depois que o papai terminou de criar todas as coisas, então em Gênesis 2 vai dizer assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra.
E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então a primeira pergunta que nós devemos fazer é: Deus descansou, então ele se cansa? Não, Deus não se cansa. Deus é espírito, tá certo? Então ele não descansou porque ele estava cansado de trabalhar. Ele descansou no sétimo dia e santificou esse dia. Por quê? Porque ele estava trabalhando numa obra, a obra da criação, ele estava construindo o mundo, tá? Criando todas as coisas. Você vê que no sexto dia ele criou, por último, o homem e depois criou a mulher e colocou ele como autoridade sobre todas as coisas, para cuidar, para cultivar, para cuidar do jardim, de tudo aquilo que ele havia criado, né? E deu uma ordem para que eles dominassem sobre a terra, né? Sujeitassem todos a ele, todos os animais, todas as coisas que ele criou fosse sujeitado ao homem, tá? E que o homem e a mulher governaria sobre todas as coisas com poder e autoridade. Esse seria domínio de governo, tá? E que eles se multiplicassem sobre a terra. Então, assim, existiu uma obra na qual o papai trabalhou e quando ele terminou a obra, quando ele concluiu a obra, então ele descansou. Então, essa palavra aqui, descanso, na verdade, o significado dela é cessar a obra. Ele cessou aquela obra na qual ele tinha se proposto a fazer e depois que ele concluiu toda a obra, então ele descansou. E isso foi no sétimo dia que ele descansou. Então, esse sétimo dia, ele santificou. E nós vamos entender o propósito disso, tá? Deus criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias. E no sétimo dia descansou de toda a obra. Por que ele descansou de toda a obra? Porque ele já havia concluído. Quando ele concluiu tudo e viu que tudo estava perfeito, do jeito que ele gostaria, então ele descansou, acabou aquela obra, ele cessou e depois santificou esse dia, o sétimo dia, tá? Então, quando o homem ele aplica as leis do reino eterno em seu mundo, ele constrói aqui uma casa de Deus, uma casa para Deus morar, um tabernáculo do Senhor. Então, assim, o que é que se é preciso entender no Shabat? O papai, ele teve uma obra para fazer. Ele olhou para a terra, ele decidiu fazer da terra um reino para ele e para os seus filhos, o reino de Deus, tá? E ele começou a criar todas as coisas de acordo com a sua vontade. Você entendeu? Ele já vivia em relacionamento com o Senhor Jesus, relacionamento entre pai e filho, tá? E ele não achou por bem que isso ficasse somente entre eles. Então ele quis criar o homem e a mulher, tá? Para que eles gerassem filhos, para que todos também pudessem desfrutar do relacionamento com Deus, com o amor de Deus, uma grande família. Então ele olhou para a terra, ele viu que a terra estava sem forma, vazia, e começou a dar forma a todas as coisas. Compreendeu? Então ele foi criando aquilo que estava dentro do coração dele, o propósito para o qual ele estava destinado. Você entendeu? E ele foi criando todas as coisas, e em 6 dias ele criou todas as coisas. No sexto dia, ele criou o homem, depois a mulher, e os colocou para guardar o jardim e tudo que ele havia criado. Entendeu? Ainda deu a ordem para que ele se multiplicasse. Então você vê que ele, durante 6 dias, fez toda a obra da criação. Quando ele concluiu e ele viu que estava tudo do jeito que ele queria, aquela obra cessou, acabou, e ele descansou no 7º dia. Não porque ele estava cansado, mas porque a obra que ele tinha feito havia acabado. Então ele descansou no 7º dia, santificou esse 7º dia e nos deixou para sinal, para que a gente também entendesse o Shabat e santificasse esse dia para ele. Então, da mesma forma que o Senhor, o nosso papai, levou 6 dias para construir uma casa para ele morar, ele e os filhos dele, ou seja, ele vinha habitar no meio do povo de Deus, que é o reino de Deus, ele nos deixou com a incumbência também de criar uma casa para ele morar.
Compreendeu? Essa obra foi passada para nós. Então nós também temos uma missão de construir uma casa para Deus, um tabernáculo para o Senhor. Nós temos uma obra que Ele nos deu para concluir. Você entendeu? Então, da mesma forma que Ele trabalhou na construção de uma obra, na criação, nós também temos uma obra para fazer, que é a construção do tabernáculo do Senhor. Tá? Só que agora, esse tabernáculo do Senhor que nós vamos construir, somos nós mesmos, porque nós somos a casa de Deus, na qual devemos trabalhar. Compreendeu? Então, nos 6 dias da criação, o papai, ele teve uma obra a realizar. Quando ele finalmente terminou no 6º dia e que o mundo já estava completo do jeito que ele queria, então ele descansou, concluiu a obra e descansou, entrou no repouso, entrou no descanso. Então o Shabat é o dia que representa a eternidade com Deus. O Shabat, o 7º dia, é o dia que representa Cristo e a igreja reinando no milênio. O 7º dia, que é o dia de Shabat, o sábado, representa a eternidade de Deus. Representa o reino de Deus aqui na terra. Um reino de paz, de justiça e de alegria. Entendeu? E o papai deixou isso como sinal para nós. Representa a eternidade com Deus. Tá? Tanto o Shabat quanto o tabernáculo são sobre Deus habitando neste mundo, tá? Então, assim, você vê que primeiro Deus criou, o nosso papai, ele criou o Shabat. Depois, quando foi lá na parte de Moisés, que eu ainda vou entrar mais a seguinte, né? Eu vou entrar na questão do Shabat, quando ele deu a lei para Moisés dar para o seu povo. Ele dá um modelo para Moisés, né? Igual ao tabernáculo que existe no céu, porque no céu existe um santuário, onde está o trono de Deus, existe um tabernáculo lá. Então o papai, ele passa esse modelo para Moisés e Moisés constrói um tabernáculo terrestre para ele, no meio do seu povo, onde ele pode habitar. Compreendeu? Então tanto o Shabat, que é o dia santo, o 7º dia, que o papai instituiu antes da construção do tabernáculo terrestre, como o tabernáculo, tanto o Shabat quanto o tabernáculo, são sobre Deus habitando no meio do seu povo neste mundo, no plano terreno. Compreendeu? Habitando em família, com os teus filhos, no meio do teu povo. O Shabat é a maneira como nós podemos contemplar e sermos abençoados com o aspecto eterno de Deus. Olha só, como esse dia, o Shabat, quando nós guardamos, olha o símbolo, olha o que ele representa, tá? O Shabat e o tabernáculo são os 2 elementos que trazem o nosso papai para este mundo terreno. Traz ele do espiritual para o terreno. Isso é fabuloso. Então não é guardar o sábado por guardar, só porque é lei. É você entender a profundidade desse dia e o porquê que o papai estabeleceu esse dia como dia santo. Porque ele representa o milênio, ele representa o reino de Deus estabelecido aqui na terra e o próprio papai habitando no meio do seu povo. Um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Compreendeu, meus amados? Então é muito profundo. Tá? Então, quando eu passo a celebrar o Shabat, todo o sábado eu trago a existência aqui nesse plano terreno, tá? O que ainda vai existir no futuro, mas eu já chamo a existência. Eu já vivo todo o sábado o reino eterno com Deus. Compreendeu? Então, tanto o Shabat quanto o tabernáculo são os elementos que trazem Deus para este mundo. Por quê? Porque nós sabemos que não existe mais templo, não é verdade? Ou seja, o templo do qual o papai se refere aqui, o templo físico, é o templo em Jerusalém. A gente sabe que não existe mais o templo de Jerusalém, que logo depois que Jesus foi crucificado, no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído.
tá? Então, até hoje, os dias atuais, não existe templo lá em Jerusalém, onde os judeus possam ir de maneira presente, física, tá? Para poder adorar o Senhor. Não existe mais templo, certo? Então, como não existe mais o templo, então onde seria o tabernáculo aqui na terra que eu deveria adorar, né? Então nós precisamos entender, a Bíblia fala que o nosso papai, ele não vai morar em templos construídos por mãos de homens. Então quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para nos trazer um entendimento profundo de toda a lei do Senhor, um entendimento do Espírito, a nível do Espírito. Então nós entendemos que a igreja somos nós, tá? E que nós somos a casa de Deus aonde o papai quer morar. Nós somos o tabernáculo aqui na terra onde o Senhor quer morar, dentro de nós, entendeu? Nós somos o tabernáculo de Deus, a casa de Deus aonde ele quer morar. E é nessa construção que nós devemos dedicar o nosso tempo e trabalhar na construção dela, da casa de Deus aonde ele quer morar. Compreendeu? Nós precisamos entender que antigamente, no Velho Testamento, ele permitiu que Moisés construísse um tabernáculo para ele. Depois esse tabernáculo passou para a época de Josué, tá? Depois esse templo ele foi destruído. Depois o papai permitiu que Salomão construísse o templo para ele, tá? Depois na época de Jesus teve o templo de Herodes, que também foi destruído. Então assim, tudo isso aponta para o verdadeiro templo, aonde o papai quer morar, que somos nós. Nós é que somos a morada de Deus e a casa de Deus, tá certo? Então, nós também temos uma edificação para fazer nesse mundo. Nós temos uma missão aqui nesse mundo, que é construir a casa para Deus, trabalhar neste tabernáculo aqui, para que ele possa vir morar dentro. Compreendeu? Como Jesus diz em João 14, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se ele me amar, o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos dele morada, habitação do Senhor. Compreendeu? Então, eu preciso trabalhar na edificação da casa de Deus, que sou eu, para que ele possa habitar dentro de mim. Tá certo? Então, o papai ele deixou sinais para nós. Você vê que a semana tem 7 dias. 6 dias você trabalha, no sábado, que é o 7º dia, o Shabat, você descansa. Ele deixou isso para nós como um sinal. Você tem 6 dias para trabalhar na construção da casa do Senhor. No 7º dia, você cessa de fazer tudo, nenhum tipo de trabalho, e vai santificar esse dia para o Senhor. Toda semana você tem esse sinal. Se vocês observarem, até sobre o novo nascimento, nós temos esse sinal toda semana, todos os dias. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós dormimos à noite, nós morremos e ressuscitamos no outro dia. Porque o sono nada mais é do que uma fração, uma parcelinha da morte. Quando nós dormimos, o nosso batimento cardíaco ele diminui. Tá? Os nossos órgãos eles trabalham menos, a nossa respiração diminui e nós vivemos uma parcela do que é estar morto, porque afinal de contas a Bíblia fala que aqueles que morrem em Cristo não estão mortos, estão dormindo em Cristo. Então quando nós dormimos à noite, é uma fração da morte. E quando chega no outro dia de manhã, nós acordamos, nós ressuscitamos. Então todos os dias o papai está falando, ó, novo nascimento é morrer e ressuscitar. Morrer e ressuscitar. Tá vendo? Da mesma forma que o Shabat. Você trabalha 6 dias, no sábado você descansa. É o sábado do Senhor. Compreendeu? Então, quando você reconhece esse dia, que é o Shabat, né, o dia de hoje que nós estamos gravando, quando você reconhece esse dia como a expressão do poder e do amor de Deus para conosco,
e passamos a guardar esse dia do jeito que o papai ordena, então isso libera o poder de Deus para restaurar os lares, para restaurar os relacionamentos, ou seja, conjugais, o casamento, relacionamentos entre o homem e a mulher, relacionamento entre os filhos dentro da casa. Traz cura para a sua casa e para a sua vida. Quando você celebra o Shabat da maneira correta, você traz bênção para o seu lar. Esse dia, ele tem o poder de conectar céus e terra. Como eu falei para vocês, nós trazemos a existência daquilo que ainda não existe, que vai acontecer no mundo vindouro. Nós trazemos aqui para a terra no dia do Shabat, quando nós comemoramos e celebramos, entendeu? Com o Senhor e com a nossa família. Esse dia ele tem o poder de conectar céus e terra. As bênçãos do Senhor nesse dia fluem sobremaneira sobre a casa, sobre o seu lar. É um pedacinho do reino de Deus em sua casa. Entendeu, queridos? Então, veja bem, quando Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, o que é que diz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, olha só, eu estou santificando o nome de Deus, porque aquilo que ele considera santo, que é o dia que ele pediu para santificar, eu também santifico. Então, eu estou santificando o nome de Deus, tá? E estou fazendo com que a vontade dele seja feita, assim como ela é feita no céu, ela é feita aqui na terra. Então há uma conexão, você liga céus e terra no dia do Shabat. Compreendeu? E as bênçãos do Senhor fluem na sua casa, não só para dentro de você, como dentro da sua casa. Compreendeu? É muito forte, gente. O Shabat também, ele é um testemunho da aliança que Deus tem com Israel. Veja bem, o quanto que é importante o dia do Shabat, tá? Então, assim, nós precisamos entender que o Shabat é você guardar o sábado santificado do Senhor e construir algo para Deus aqui na terra. Eu vou trabalhar na construção do tabernáculo pessoal o meu interior, que é a casa de Deus, onde o papai, ele quer morar de maneira definitiva, eu preciso me tornar um com ele, certo? E eu também vou estar dizendo para o mundo que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma aliança com Deus, que eu reconheço Deus como meu pai, como o Criador dos céus e da terra. Eu faço parte da família de Deus, do povo de Deus. Então, eu construo um tabernáculo dentro de mim para Deus e construo uma casa de Deus no tempo também, nesse tempo presente. Toda vez que eu celebro o Shabat, eu estou a cada sábado construindo a casa de Deus dentro deste mundo, dando testemunho. Entendeu? Estabelecendo o tabernáculo do Senhor dentro da minha casa. Não só dentro de mim, mas dentro da minha casa com a minha família. Compreendeu, amados? O Shabat também é o testemunho da aliança que Deus tem com Israel. É o símbolo da promessa de restauração de Israel. Tá? De um reino que ainda está por vir quando Jesus voltar. De um reino onde o Senhor Jesus vai reinar durante 1000 anos com a sua igreja. Certo? É um reino de justiça, de paz e de alegria, como eu já falei antes no Senhor. Então, toda semana, o papai ele deixou isso como sinal para nós. Vocês têm 6 dias para trabalhar e no 7º dia é o dia de descanso, dia santo para o Senhor. 6 dias na terra trabalhando e o 7º dia na eternidade, que é quando eu me conecto com o céu e eu trago a eternidade de Deus para este mundo, dentro da minha casa. Compreendeu, queridos? E dou testemunho de que eu sou filho de Deus, de que eu faço parte da família de Deus, de que eu tenho aliança com o Senhor aqui na terra. Não só no mundo espiritual, mas também aqui na terra. Entendeu? Isso serve para quê? Para que possamos manter o nosso foco e a nossa esperança no Messias que está por vir.
no reino que está por vir, sabe? Isso nos faz ter esperança e nos manter firmes, focados, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Entendeu? Nós estamos alimentando essa esperança toda a semana. 6 dias trabalho, sábado descanso. 6 dias trabalho, sábado descanso. Então eu vou alimentando essa esperança dentro de mim, fortalecendo isso dentro de mim. Promessa do Senhor de restauração. Nós vamos mantendo o nosso foco e a nossa esperança no Messias e no seu reino que está por vir, como também numa obra que ele confiou para nós para fazer, que é a construção da casa de Deus que somos nós. Então nós temos uma obra aqui para fazer. A construção do nosso interior, trabalhar na terra que é o nosso coração, para construir a casa de Deus, onde ele quer morar, que somos nós, tá? E a construção do tabernáculo do Senhor aqui na terra, no templo, que é a minha casa. Você entendeu? É por isso que lá em 1 Pedro, o papai ele diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Olha o sinal que ele estava dando. Um dia, que é o 7º dia, representa o milênio, o reino do Messias, a eternidade com Deus. Então um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E ele sabe que nós precisamos dessa esperança. Nós precisamos, sabe, estar sendo sempre lembrado de que nós somos filhos de Deus, de que nós estamos aguardando o Messias chegar para reinar, entendeu? Nós precisamos ser lembrados de que o Senhor vai estar voltando e vai trazer juízo, tá? E que ele vai reinar, ele vai restaurar todas as coisas e ele vai habitar no meio de nós, entendeu? Então não se pode guardar o sábado, queridos, por guardar sem entendimento. Então vocês veem que na capa do vídeo, né, desse vídeo, vocês vão poder observar que eu botei o Shabat e botei uma família estudando as escrituras sagradas. Você entendeu? Porque é justamente o dia onde você vai estar reunido com a sua família para estar estudando as escrituras, para estar se alimentando com o Senhor. Compreendeu? Não que você não possa fazer isso nos outros dias, mas o dia do Shabat, o sábado do Senhor, é um dia que é propício para isso, para nós santificarmos ele, tá? Então, concluindo, quem celebra o Shabat está santificando o que papai santifica. Está construindo uma casa para Deus no templo, reconhecendo ele como criador e fonte de tudo que existe, tá? Quem celebra o Shabat está também testemunhando que Deus tem uma aliança perpétua com Israel e que em breve será implementado, instaurado neste mundo o reino dos céus, depois que ele for restaurado. E vai ser um Shabat de deleite eterno, no qual o papai habitará conosco novamente. Quem celebra o Shabat está testificando sobre a sua união à comunidade de Israel, sua identidade como filho de Abraão por meio da fé e sua esperança na restauração de todas as coisas. E por fim, quem celebra o Shabat está celebrando o dono do Shabat. E quem é o dono do Shabat? Yeshua HaMashiach, é Jesus. Nós vemos isso em Mateus 12, versículo 18, quando ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Entendeu? Em Marcos também, no capítulo 2, versículo 27 e 28, ele fala que ele é o Senhor do sábado e que o homem, ele não foi construído por causa do sábado, mas o sábado sim, ele foi construído por causa do homem. E por que que o sábado foi construído para o homem e não o homem para o sábado? Porque o sábado foi construído para o homem, deixando para ele um sinal de que ele tem uma obra para fazer aqui na terra. Porque por conta do pecado, meus queridos, que entrou no mundo quando Adão pecou, a morte entrou junto. Tudo foi contaminado pelas trevas. Entendeu? Então o papai, ele criou um plano de salvação, um caminho de retorno para o jardim que é por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai se não for por meio dele. Então, para você voltar para o estado do jardim, para você voltar para o estado original, para dentro do jardim do Éden, o único caminho é Jesus. Então, ele é o Senhor do sábado. Então, eu preciso entrar nele. Quando eu celebro o Shabat, eu estou celebrando também o dono do Shabat, que é Jesus. Então, o sábado foi criado para o homem, para que ele lembre que ele tem uma obra para ser feita aqui na terra, para que ele lembre que ele precisa concluir a construção do tabernáculo para poder entrar no milênio, para poder entrar no reino eterno e reinar com o Messias como igreja. O sábado aponta para isso, ele está tempo todo te lembrando que você tem uma obra para concluir. E essa obra que você precisa concluir é a construção da casa de Deus, o tabernáculo de Deus, onde ele quer morar de maneira definitiva, que é dentro de cada um de nós. E o primeiro passo para a gente construir esse tabernáculo é se arrepender dos seus maus caminhos, se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus, como está escrito nas Escrituras, tá? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Compreendeu? Porque quando eu decido morrer na cruz por ele, quando eu decido crucificar a minha carne, ou seja, ser crucificado com Cristo na cruz, quando eu entendo a obra da cruz e entendo que eu tenho que morrer com ele, tá certo? Ele me ressuscita dentro do reino de Deus. Compreendeu? Então eu preciso construir essa casa para Deus morar. Quando ele me ressuscita dentro do reino de Deus, então nós nos tornamos um. O papai vem morar dentro de mim, Jesus vem morar dentro de mim, o Espírito Santo vem morar dentro de mim. E nós nos tornamos morada de Deus. Você entendeu? Então passa pela cruz. Para eu entrar no jardim, eu tenho que passar pela cruz. Para eu entrar no milênio, eu tenho que passar pela cruz. A obra da cruz é a obra redentora. É onde há expiação dos pecados. É onde eu morro e ressuscito para Deus. Compreendeu, queridos? Então o Shabat serve para nos lembrar que a gente tem uma obra que precisa ser concluída. Principalmente agora que nós já estamos vivendo o tempo do fim, que falta pouco para o nosso Senhor Jesus voltar. Então nós precisamos guardar o sábado e celebrá-lo com entendimento. Tá certo? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para a segunda parte, que é quando o Senhor, o nosso papai, ele institui o Shabat como mandamento por meio de Moisés ao seu povo. Certo? Então, nós vamos lá para Êxodo 35. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia, gente. É muito bom poder falar com vocês sobre o Shabat, porque é algo de verdade maravilhoso quando você começa a guardar o Shabat. Eu, antigamente, gravava o vídeo, né? Ensinando a palavra de Deus, eu gravava em qualquer dia, né? Bastava o papai me chamar, a gente gravava. Antes da Santa Convocação, ele falou: agora, minha filha, você só vai gravar e só vai ensinar no dia de sábado, que é o dia destinado ao ensino. Jesus ensinava nos sábados nas sinagogas, ele estava sempre nos sábados como de costume. Os discípulos se reuniam no sábado, no Shabat, para estar ensinando e se alimentando da palavra de Deus. E nós, como filhos de Deus, né, como seguidores do Senhor Jesus, também precisamos celebrar, guardar o Shabat e ensinar também no Shabat. Amém? Então vamos lá. Êxodo 35. O que aconteceu em Êxodo 35? Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Veja bem que profundo. Moisés convocou. Lembra do que o papai fez, me pediu para fazer algum tempo atrás? Uma santa convocação. Então, Moisés convocou o povo a se reunir diante dele, como numa assembleia solene, para que ele passasse para o povo as instruções do Senhor, os seus mandamentos, para que o povo passasse a cumprir. O Senhor ordenou por meio de Moisés que o povo, que se chama pelo seu nome, que decidiu se tornar povo de Deus, tá certo?
passasse a cumprir os seus mandamentos. É uma ordem e houve uma convocação para isso. Então, Moisés convocou, Êxodo 35, toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia vos será santo. Sábado de repouso solene, ou seja, sagrado ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Olha qual a profundidade de se guardar o sábado, entendeu? Segundo os sábios, né, os judeus antigos, tá? Eles tinham assim, como é que eu posso dizer? Tanto zelo, né, pelas coisas do Senhor, que chegava a exagerar. E a gente vai entender isso mais à frente. Entendeu? Então, assim, Moisés convocou o povo e deu uma ordem do Senhor para que eles cumprissem. E a primeira coisa que o papai fez, antes até de instituir as festas, foi instituir o sábado do Senhor. Tá vendo? Então, guardem o sábado perpetuamente, de geração em geração. A gente vai ver mais lá na frente. Certo? Só que o papai também criou o Shabbatot. O que é o Shabbatot? São os Shabates festivos. Nós vamos para Levítico 23. Quando a gente começa Levítico 23, nós percebemos que além do Shabat, que é todo sábado celebrado por aqueles que fazem parte do povo de Deus, tá? Dos filhos de Deus, nós temos também o Shabat festivo, que ocorre sempre antes de cada festa bíblica, antes e depois, para encerrar a festa bíblica, que são chamados Shabat festivo, dia santo, ou em hebraico, Shabbatot. Levítico 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. Lembra do primeiro vídeo que eu gravei, Santa Convocação? Então, tudo de acordo com a Bíblia. Tá vendo como o nosso papai é? É a palavra do Senhor purinha, amados. Aí ele fala, Levítico 23, começa com o sábado, versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas casas é sábado do Senhor. Aí ele começa a falar sobre a Páscoa, né? Que nós celebramos no último dia 22 de abril, a festa de Pêssah. Versículo 4. Estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, porque cada festa tem sua data, né? No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, né, o mês de Nissan, é a festa de Pêssah, a Páscoa do Senhor. Versículo 6. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento, que é os pães ázimos, que começou no dia seguinte da festa de Pêssah que nós celebramos. A festa de Pêssah foi dia 22, pães ázimos começou no dia 23, certo? Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Aí ele vai dizer no versículo 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, no primeiro dia, depois de Pêssah, no primeiro dia do início da festa de pão ázimo, no dia 23, certo? É um Shabat festivo, um Shabbatot, certo? Um Shabat festivo, certo? Então, nesse primeiro dia da festa de pão ázimo, também é considerado um Shabat festivo. Então, ele fala aqui, esse dia será como santa convocação, não fará nenhuma obra servil nesse dia, certo? E no último dia da festa de pão ázimo também é um Shabat festivo. Então, tanto o primeiro dia quanto o 7º dia da festa de pão ázimo era um Shabat festivo. Compreendeu? Ele está determinando aqui. Então, além do Shabat, que é o dia de sábado, existem os Shabates festivos. Então, como é que essa semana ficou para nós, para a gente entender?
Hoje nós estamos na festa das primícias, não é isso? Nós estamos na contagem do Homer. O que aconteceu? No dia 22 à noite, nós celebramos a festa de Pêssah, não foi isso? No dia 23, no dia seguinte, já era Shabat festivo, o Shabatot, início da festa de pães ázimos, ok? A festa de pães ázimos, como está dizendo aqui, são 7 dias que é comemorado, onde você retira o fermento das suas casas, tá? Quando chegar no 7º dia da festa de pães ázimos, que no caso esse ano foi no dia 29, também foi um Shabat. Então o Shabat festivo inicia e encerra uma festa bíblica. Compreendeu? E no meio dessa festa ainda caiu um Shabat. Então, nessa última semana que passamos, só um momento. Obrigada, gente. Que às vezes a garganta seca. Então, essa semana que passou, nós tivemos 2 Shabates festivos, um no início e no final da festa de Pães Ázimos, dia 23 de abril e dia 29, que foi o encerramento da festa de Pães Ázimos, e no meio nós tivemos um Shabat normal, que foi o sábado no dia 27. Compreendeu, amados? Então, existe o Shabat festivo, que é o Shabatot, e existe o Shabat semanal, que é o dia de sábado. Desculpe, vamos lá. Então, hoje, nós estamos na festa das primícias, no 7º dia da contagem do Homer. E vai se encerrar no dia 15 de junho, que é quando completa 49 dias da festa das primícias. No dia 16 de junho, no 50º dia, já é celebrado Shavuot, ou a festa de Pentecostes. É quando se tem que entregar tudo que você recolheu dos dias do Homer, certo? Perfeito. Então, existe o Shabat e o Shabatot. Só que os sábios antigos, aqueles judeus extremamente religiosos, legalistas, eles começaram a criar leis absurdas, tá? Sobre o Shabat. Tanto que quando Jesus veio, na época de Jesus já, ele combatia os religiosos, porque eles começaram a criar leis absurdas. Segundo os sábios judeus, eles dizem que são 39 os trabalhos proibidos que não se podem fazer num dia de Shabat. São eles, eu não vou citar todos, mas só alguns. São eles: semear, arar, colher, moer, peneirar, preparar a massa, assar, rasgar, caçar e muitos outros, né? Eu tô falando do Shabat na antiga aliança, na época de Moisés, tá certo? Então, os judeus exageravam no cumprimento dessas leis. Eram coisas absurdas, entendeu? E que não fazem sentido. Eles foram acrescentando leis que pareciam absurdas e que parecem absurdas até hoje, nos tempos atuais para nós, sabe? Leis rígidas demais, que não tem sentido nenhum. Ou seja, celebrando o Shabat sem entendimento, compreendeu? Para vocês terem uma ideia, os judeus ortodoxos, que ainda existem hoje, tá, amados? Tem uma parcela do povo judeu, chamado judeu ortodoxo, extremamente religioso, que não reconheceu Jesus como Messias, tá? E que até hoje estão lá em Israel, tá? Aguardando o Messias verdadeiro chegar, porque eles não reconheceram Jesus como Messias. Entendeu? Então eles são extremamente religiosos, legalistas. Ainda existe até hoje. Então, para vocês terem uma ideia, os judeus ortodoxos extremamente religiosos, cheios de legalidade, eles não cortam papel higiênico no dia do Shabat. Veja bem que absurdo, porque não se pode rasgar nem cortar no dia do Shabat. Então, como a gente sabe que o Shabat começa na sexta-feira, né, no pôr do sol de sexta-feira do dia anterior, e vai até o pôr do sol do próprio sábado, lembra que eu falei para vocês?
O calendário judaico, o dia de Deus, começa de trás para frente, da tarde para o dia. Então, o nosso Shabat começou ontem, no pôr do sol de ontem, e vai se encerrar no pôr do sol de hoje, tá certo? Pôr do sol de sexta até pôr do sol do sábado. Então eles, como são extremamente legalistas, religiosos, eles já deixam os papéis higiênicos cortados desde a sexta-feira, porque se eles precisarem usar o banheiro no Shabat, eles não vão precisar rasgar nem cortar o papel higiênico. Olha que absurdo! Eles fazem isso no dia anterior, tá? Eles também não apertam o botão do elevador no dia de sábado. Eles não esquentam a comida no dia de sábado, comem fria mesmo, tá? Muitos chegam ao absurdo até de não carregar as chaves no bolso para não ter que transportar, porque no dia de Shabat também você não pode transportar nada de um lugar para o outro. Então veja bem, isso são legalidades, são judeus legalistas e isso de nada serve para edificar o povo de Deus. Você só vai colocando carga pesada em cima do povo de Deus, leis, regras, e você não consegue cumprir. Isso não traz edificação no espírito. Entendeu? O Shabat é tão importante para o Senhor que ele está também no livro de Êxodo 20, que é quando o papai ele entrega a Torá a Moisés lá no Monte Sinai, né? Moisés fica 40 dias e 40 noites com o Senhor no alto do Monte Sinai, e o papai dá para ele, né, a Torá com os 10 mandamentos, ele desce de lá com as tábuas com os 10 mandamentos, e se vocês observarem lá em Êxodo 20, o quarto mandamento é: guarde o sábado, porque é dia santo ao Senhor. Veja quanto é importante, gente. E agora nós vamos lá em Isaías 58, para vocês poderem ver o quanto que é importante nós como filhos de Deus, como povo de Deus, cumprimos o Shabat. O quanto que é importante, entendeu? Olha o que está escrito em Isaías 58, um texto muito conhecido por todos, que fala sobre o verdadeiro jejum. Isaías 58, no versículo 13 e 14. Ele vai falar sobre o verdadeiro jejum, né? O jejum que agrada a Deus, tá certo? E aí quando chega no versículo 13, ele diz assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado, ou seja, profanar aquilo que é santo para o Senhor, se você desviar o teu pé de profanar o sábado e de ficar fazendo a sua vontade naquele meu santo dia, e se chamares o sábado de deleitoso, de prazeroso, e se santificar ele como dia santo do Senhor, serás digno de honra. E se você honrar o dia de sábado, não seguindo os teus caminhos, não fazendo as tuas vontades e nem te ocupando nas tuas empresas, ou seja, trabalhando e nem falando palavras inúteis, versículo 14, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Veja que tremendo, amados. É a própria boca do Senhor que está dizendo aqui por meio de Isaías, que se você se propor a guardar o sábado como dia santo ao Senhor, santificar esse dia do jeito que o papai pediu, tá? Se você deixar de fazer a tua vontade, querer fazer as tuas vontades neste dia, tá? Se você santificar ele, se você não ficar ocupado nos teus afazeres, nas tuas empresas, sabe? Seguindo os teus próprios caminhos e voltar atrás, deixar de profanar o sábado para poder santificá-lo, o papai te fará cavalgar, te honrará. Você se deleitará no Senhor, irá cavalgar sobre as alturas da terra. Ele vai te sustentar com a herança do teu pai Jacó. É a boca do Senhor quem está falando isso. Veja aqui, tremendo. Compreendeu? É tremendo demais, meus amados. Tá? Então, alguém pode perguntar assim, tá, mas como é que eu faço, minha irmã? Porque eu trabalho no dia de sábado, não tem como ser diferente, né? Eu trabalho numa empresa e essa empresa não me permite guardar o sábado. Meus amados, eu vou dizer a vocês o seguinte: orem ao papai
Porque o papai é aquele que sonda os nossos corações. Ele sabe qual é a intenção do vosso coração. Comece a praticar e a guardar o sábado do jeito certo. E se no seu coração houver sinceridade de verdade e tiver o desejo de guardar, e até mesmo você que trabalha de não trabalhar nesse dia, comece a orar a Deus. Porque o papai é aquele que pode mudar todas as coisas. Ele pode fazer com que aconteça algo e você não precise mais trabalhar no dia de sábado. Mas se por acaso isso não ocorrer e você continuar trabalhando no dia de sábado, porque a empresa onde você trabalha, você precisa estar lá no sábado, também não se sinta culpado por isso. Por quê? Porque o papai sabe que se você não fosse obrigado a fazer, você estaria em casa santificando esse dia para ele. Compreendeu? Mas se você deseja muito, se você gostaria muito de não trabalhar nesse dia, comece a orar ao Senhor para que Ele modifique, porque Ele pode todas as coisas. Não há nada difícil para o nosso Deus. Mas o importante é que a gente comece a celebrar esse dia. Compreendeu? Então, como que eu devo celebrar esse dia, irmã? O dia do Shabat, ele é um dia dedicado ao Senhor, onde eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade dele. Então, o que eu devo fazer? É um dia onde eu devo fazer um culto no lar. Eu reúno a minha família ao redor da mesa, tá certo? Existe um princípio na mesa, amados, que é incrível, extremamente importante para Deus. O papai, ele se assenta à mesa com os seus filhos para se alimentar, para se relacionar. Nós vemos no Novo Testamento Jesus o tempo todo se relacionando com os seus discípulos na mesa. A mesa é lugar de se reunir com o Pai e se alimentar do pão da vida que é Jesus. A mesa é lugar de cura. É tão importante para o nosso papai que eu me lembro que quando eu mudei para essa casa aqui, a mesa que tinha aqui era uma mesa pequenininha, aquelas mesas de canto, né, que é dobrável, que só tem os banquinhos. E a primeira coisa que o papai falou foi: vamos comprar uma mesa onde as pessoas possam sentar de maneira a estudar a palavra do Senhor. Eu tô gravando com vocês aqui na mesa que ele me pediu para comprar. Eu celebrei a festa de Pêssar na segunda-feira na mesa. Então a mesa é o lugar de suma importância para o Senhor dentro de uma residência. Não importa se ela é chique, se ela não é, se ela é bonita, se ela não é. O importante é que mesa é o lugar de cura. A mesa é como se fosse o altar da sua casa terrena. Porque a casa espiritual que somos nós, o altar do Senhor é o nosso coração, né? É a nossa mente. Lembre que na Bíblia, coração, mente e alma é a mesma coisa. Então, o lugar onde fica o trono do Senhor dentro de mim é no meu coração, na minha mente, o santo dos santos, tá? Mas lembra que eu falei que nós precisamos também estabelecer uma casa para Deus no tempo, né? De forma visível aqui, um tabernáculo terrestre é a nossa casa e aonde o altar é a mesa, que é o lugar onde a gente senta para se reunir com o papai e se alimentar da palavra de Deus. A mesa é o lugar de cura e de restauração, é o altar do Senhor. Compreendeu? Então o Shabat é um dia de eu estar reunido, me alimentando da palavra de Deus, ceando com o papai. Ceiar, meus amados, não é somente o pão e o vinho. O significado da palavra ceiar é comer, jantar, se alimentar. Você entendeu? Então, como que eu celebro o Shabat, minha irmã? Bom, nós sabemos que o Shabat se inicia na sexta-feira, certo? No pôr do sol da sexta-feira, tá? Os judeus ortodoxos, na lei de Moisés, como é que eles fazem? Eles acendem 2 velas, eles têm o pão, que é um pãozinho trançado, são 2 pães trançados, tá? Eles têm o vinho, né? Então, eles abrem a celebração de Pêssar na sexta-feira. Eles abrem com o vinho e o pão, né? Aí tem as velas, tem todo um ritual litúrgico e eles encerram no sábado, no pôr do sol, também da mesma forma, repartindo o pão. É por isso que vocês veem em Atos, né? Em algumas passagens onde o apóstolo Paulo se reúne com os seus discípulos, ele está num Shabat.
E aí ele ceia com seus discípulos. É onde vem aquela expressão, né? No partir do pão e na comunhão com os irmãos. Ali não é aquela ceia do Senhor que o sistema religioso inventou, a Santa Ceia. Ali é a ceia do Shabat, tá? Então, na época de Moisés, se fazia todo esse ritual na antiga aliança. Na nova aliança em Cristo, não há necessidade de você acender vela, de você ir fazer um pão, trançar o pão. Não precisa desse ritual litúrgico, tá? O dia do Senhor, o Shabat, é um dia onde você tem que estar com Deus e com a sua família. Por exemplo, se você tem a sua família, o pai, a mãe, os filhos, a sua família composta, tá? Você, homem, é o sacerdote da sua casa. Você representa Cristo dentro da sua casa. Então, o Shabat é um dia de você estar reunido com a sua esposa e com seus filhos ao redor da mesa, sabe? Para estar se alimentando, você vai estar ministrando a palavra do Senhor para eles. Vocês vão estar estudando juntos a palavra do Senhor, vão estar se relacionando ali com o Pai e entre vocês mesmo, todos comendo da palavra do Senhor, você ensinando como sacerdote do Senhor, tirando dúvidas, a esposa também falando, entendeu? Então, a sua casa é o tabernáculo do Senhor, compreendeu? É um dia para isso. Para vocês estudarem juntos, para você, papai, ministrar a palavra dentro de sua casa, ao redor da mesa. Aí você pode fazer o quê? Um café da tarde, um lanche da tarde. Ou então, se você preferir ministrar a palavra na sexta-noite, faz uma janta gostosa, uma ceia de noite. Lembre-se que ceiar é comer. Eu não estou falando do pão e do vinho. Você entendeu? A ceia que Jesus ensina é a festa de Pêssar. Essa ceia que eu tô falando é se reunir para comer. Então, por exemplo, aqui no sul, a gente tem o costume do café da tarde, né? A gente prepara e toma café assim por volta de 3, 4 horas da tarde, mais ou menos. Então, prepara um café, faz um lanche gostoso da tarde, com a sua família mesmo. Vamos nos reunir aqui na mesa, vamos cantar um hino para Deus, vamos louvar ao Senhor, vamos estudar a palavra. Aí você, como pai, ministra a palavra. Ah, mas, irmã, e depois de vocês fazerem isso, aí vocês vão comer, né? É um momento de prazer com o pai e com a sua família, compreendeu? Compreendeu? Aí você vai dizer assim, eu posso convidar as pessoas para vir? Eu vou dizer para vocês, não é o momento de convidar ninguém. Por quê? Primeiro, você está trabalhando na construção do tabernáculo seu, que é o seu interior, e você está trabalhando na construção do tabernáculo que é a sua casa, com a sua família. Você ainda está no processo de volta ao jardim, você ainda está trabalhando na construção para Deus, você ainda está conhecendo as leis de Deus, você ainda está construindo a sua casa. Então eu não posso ensinar para as pessoas e falar de alguém que eu ainda não conheço, compreendeu? Vai chegar o momento em que o papai vai dizer para você assim, agora eu quero que você abra a porta da sua casa e convide as pessoas para virem. Você entendeu? Então, enquanto eu ainda não tenho a prática do Shabat, enquanto eu ainda não conheço as leis de Deus, enquanto eu ainda estou no processo, eu não posso abrir, eu não devo abrir a minha casa para outras pessoas entrarem. Até porque não é todo mundo que pode vir à sua casa, amados. Eu não sei se vocês sabem disso. Nós não podemos permitir que todo e qualquer tipo de pessoa entre na nossa casa. Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo. Porque a nossa casa é templo do Senhor. Entendeu? Então vai chegar o momento, porque assim, a gente convida qualquer pessoa e aquela pessoa traz influências, muitas vezes malignas para dentro da sua casa. Às vezes até ela nem sabe disso, ela não tem consciência disso, mas carrega algo espiritual que vai interferir, entendeu? Na sua casa.
no comportamento de vocês dentro de casa. Então, não é todo mundo que a gente convida para nossa casa. Portanto, comece você a praticar o Shabat, a seguir as leis do Senhor, a estudar a Torá com a sua família. Comece você a construir o teu tabernáculo pessoal e o tabernáculo dentro da sua casa. E quando chegar o momento certo, o papai vai dizer, agora você vai convidar fulano, você vai convidar cicrano, você vai abrir para outras pessoas virem, entendeu? Ah, irmã, mas eu não sou casada. Ou então não tem um pai presente no lar. Faça você com a sua família, mesmo você sendo mulher. Esteja na mesa ministrando a palavra para os seus filhos. Ah, mas os meus filhos são rebeldes, eles não atentam para isso, sabe? Mesmo que eu chame, eles não vão vir. Eu devo obrigá-los? Não. Não. Ore a Deus e procure ver como é que se deve fazer. Dê o exemplo, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Quem sabe todo sábado, quando você estiver fazendo isso, vai chegar uma hora que eles mesmos, o próprio Pai, vai fazer com que eles olhem para aquilo e o próprio Espírito vai conduzir eles a estar na mesa com você. Compreendeu? Tudo é orando a Deus. Se você desejar no seu coração começar a praticar isso, o Pai vai começar a te mostrar como é que você deve fazer, os caminhos. Compreendeu? Mas é importantíssimo que o povo de Deus volte a celebrar as festas do Senhor da forma correta, sem religiosidade, sem esse ritual todo litúrgico que eu acabei de citar, mas com entendimento, com a mente de Cristo. Entendeu? Celebrar as festas, celebrar o Shabat com entendimento em Cristo. E quem é que vai me dar esse entendimento? O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, o próprio papai. Eu vou orando, eu vou me relacionando com ele e ele vai me dizendo como eu devo fazer. Compreendeu, meus amados? É desta forma, mas o importante é que você passe a guardar, a celebrar as festas e os Shabates para que haja restauração dentro da tua casa, tá? E para que você também não seja enganado, tá certo? Nós precisamos prestar atenção em muitas coisas com relação a isso. Porque, por exemplo, hoje nós não temos um templo físico para a gente comemorar as festas bíblicas e nem se reunir nos Shabates com os demais irmãos para aprender as leis do Senhor. O templo que o papai instituiu é o templo em Jerusalém. Já não existe, foi destruído, como eu falei para vocês, no ano 70 depois de Cristo. Então, até hoje, não tem mais templo físico construído lá em Jerusalém. No lugar, hoje, o que está construído é o Domo da Rocha. É um templo muçulmano, né, que o pessoal do Islã construiu no lugar onde está a pedra no Monte Moriá, que é o lugar onde o papai escolheu para a construção do templo em Jerusalém, que é o altar onde Abraão quase sacrificou Isaac. Então, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo e no lugar o povo muçulmano da religião do Islã construiu o Domo da Rocha. Então, o povo judeu não tem templo físico aqui na terra para celebrar as festas do Senhor. Vocês lembram que eu falei que existiam 3 festas, que eram as festas da peregrinação, onde o povo tinha que estar reunido em Jerusalém: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então hoje a gente não tem aonde ir. Hoje a gente não tem aonde entregar as nossas ofertas. Hoje a gente não tem onde sacrificar os animais, até porque em Jesus tudo isso foi abolido, né? As leis cerimoniais, os rituais cerimoniais, o sacrifício de animais em Cristo, nós vamos ver aqui, já foi abolido, né? Então, se a gente não tem mais um templo, aonde é o nosso templo? O nosso coração e a nossa casa. Compreendeu? É que é o templo do Senhor. Compreendeu, queridos? Não é os templos que estão espalhados aí no sistema religioso. Não é a congregação aonde você congrega, tá? Hoje, tem sacerdote para receber as ofertas? Não tem. Sacerdote naquela época era aqueles da tribo de Levi. Existe alguém da tribo de Levi hoje vivo para estar recebendo as ofertas do Senhor? Não. Em Israel,
Até tem alguns descendentes da tribo de Levi, mas eles não podem receber porque não tem templo. Então entendam, a cidade santa que o papai escolheu é Jerusalém. O templo que o papai escolheu físico na terra é em Jerusalém. Se não tem, então nós não temos que entregar na mão de ninguém oferta do sacerdote que se diz sacerdote e em nenhuma congregação. O templo é a minha casa. Hoje a gente cumpre as festas no Senhor Jesus, com a mente de Cristo. E a gente vai entender um pouco mais lá na frente. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque existe hoje alguns apóstolos, né? Alguns que se dizem apóstolos, que se dizem sacerdotes do Senhor, que estão ensinando ao povo de Deus. Se vocês abrirem lá a internet, vocês vão ver que eles têm que, por exemplo, como eu falei para vocês no vídeo anterior, ir juntando as ofertas dele em dinheiro, na contagem do homem, 49 dias juntando dinheiro, para quando chegar no último dia, no dia de Shavuot, da festa de Pentecoste, no dia 50, eu pegar todo esse dinheiro que eu juntei e entregar no templo que eu congrego. Tá errado. 3 coisas erradas. Primeiro, não é dinheiro, dízimo não é dinheiro, primícias não é dinheiro, então eu não posso pegar e dizer e transformar em dinheiro, porque em Cristo eu sou o dízimo e eu me torno primícia, é pessoas, não é dinheiro. Segundo, não existe mais templo em Jerusalém determinado por Deus, aonde eu deveria ir, me reunir com os irmãos e entregar as ofertas, tá? E 3, não tem nenhum sacerdote da tribo de Levi que esteja determinado para receber as ofertas. Então não caia nesse engano. Tudo isso é artimanha de Satanás para enganar o povo de Deus. Todos esses rituais de religiosidade foram abolidos em Cristo. Os rituais cerimoniais, as leis cerimoniais, a gente vai ver lá na frente em Hebreus, tá certo? Então hoje, como é que nós celebramos as festas do Senhor e o Shabat? Com entendimento, com a mente de Cristo, tá bom? Quando fala da festa das primícias, porque você pode dizer assim, já que eu não tenho cereal para recolher todo dia, já que eu não tenho, não é para eu tirar o dízimo todo dia, o que eu devo fazer na festa das primícias? Remover o fermento. O que é o fermento? O pecado. Tá vendo que é algo espiritual? É você trabalhar na construção da casa de Deus, que é você mesmo, lendo, ouvindo e praticando as leis do Senhor no seu dia a dia e produzindo frutos de justiça. Sabe? Frutos dignos de arrependimento. Você precisa ter o mesmo caráter de Cristo. Você precisa se tornar primícias, assim como Jesus se tornou. Ele foi o primeiro a morrer, ressuscitar e se tornar primícia para Deus e pagar o dízimo para Deus. Agora somos nós como igreja. Então eu preciso estar praticando todo dia frutos de justiça. Compreendeu? Para que o meu caráter seja transformado no caráter de Cristo, para que eu me torne como Ele, para que haja transformação de dentro para fora e eu me torne um com o Pai. Ou seja, eu vou trabalhar na construção do meu tabernáculo, que é a morada de Deus. Eu vou limpar ele, vou purificar ele, para que o Senhor Jesus o santifique e venha morar dentro. São coisas espirituais. Quando a gente muda para a nova aliança em Cristo, tudo que era feito antes, como rituais, cerimoniais, sacrifícios de animais, foram abolidos e foi transformado em algo espiritual, amados. Algo de entendimento muito mais profundo, que é como Cristo celebra as festas. Compreendeu? Por exemplo, a festa de Pêssach que nós celebramos. Se você olhar os vídeos na internet de vários judeus, né? Igrejas judaicas, né, messiânicas, você vai ver o povo lá na mesa de Pêssach tem 4 taças, tem uma bandeja com 5 elementos que eles usam, né? Tem uma vasilha com água e sal, tá? Tem os pães ázimos, né, sem fermento. E aí você vê que tem 4 cálices. Eles dizem que um cálice representa a santidade, o outro cálice libertação, o terceiro cálice redenção e o quarto cálice ninguém pode beber porque está esperando Jesus chegar.
Veja bem. O vasinho com água e sal é onde você vai pegar uma folhinha, tá? Para poder molhar naquela água com sal, representando o sofrimento de Cristo e as lágrimas que Cristo derramou. Tá vendo que tem todo um ritual? Tá certo? As ervas amargas. Tá? Tem uma bandeja com as ervas amargas que você tem que comer. Aí quando eu fui celebrar a festa de Pêssega com vocês, o papai falou, filha, nada disso é usado. Nós estamos na nova aliança em Cristo, então hoje é só o pão e o vinho. Não foi o que Jesus disse lá em Mateus 26? Ele estava ali celebrando a festa com os discípulos da maneira judaica. Ali tinha os elementos, mas ele só pegou o pão e o vinho. E foi o que o papai me disse, filha, é só o pão e o vinho. Vocês já estão na nova aliança em Cristo. Então vocês percebem que tanto o povo judeu precisa de restauração e entrar em Jesus, que tem uma parte do povo judeu que ainda é legalista, como os cristãos, né, que se dizem cristãos no sistema religioso evangélico que está corrompido, também precisa sair do mundo, arrancar o mundanismo, que é o fermento, e passar a seguir as leis de Deus na nova aliança em Cristo, com o entendimento de Cristo. Então, os dois precisam retornar para Cristo. E é por isso que Cristo veio trazer a união de dois povos, judeus e gentios, num só corpo, que é o corpo de Cristo. Compreendeu, amadas? Espero que tenha ficado bem entendido tudo isso. Vamos lá. Nós vamos observar quando chega no Novo Testamento, só um momento. Nós vamos observar, irmãos, que quando chega no Novo Testamento, nós também vamos ver Jesus cumprindo o Shabat. Em Lucas 4,16 fala, Jesus guardou o sábado. Fala que Jesus entrou no templo num dia de sábado, como era de costume. Então, todo o Shabat, todo sábado, Jesus estava no templo ensinando. Você entendeu? Ensinando aos seus seguidores. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, em Atos 13, em Atos 17 e em Atos 18, tá? Está lá os discípulos, mesmo depois da morte de Jesus, cumprindo o Shabat. E no Shabat, eles ensinam a palavra de Deus e ainda repartem o pão, né? Aí vocês podem me perguntar, tá, mas por que o apóstolo Paulo, então, já que você falou que não tem ceia mais no Shabat, em Cristo, né? Eu tô falando da ceia do pão e do vinho. Já que não tem mais esse ritual todo que eu falei para vocês, das 2 velas e tudo, por que o apóstolo Paulo naquela época estava fazendo a ceia? Fala sempre do pão e do vinho. Porque naquela época, primeiro que o apóstolo Paulo ele era judeu. E naquela época ele estava ensinando tanto a judeus quanto a gentios, os dois juntos. Então ele também naquela época ele ainda estava cumprindo as tradições dos judeus, entendeu? Mas depois que você definitivamente se aliança a Jesus e passa para a nova aliança por meio da cruz, então você não precisa mais desses rituais litúrgicos. Compreendeu? Nós vemos também que a própria Maria, a mãe de Jesus, e as mulheres que seguiam Jesus, elas também cumpriam o Shabat. Está escrito lá em Lucas 23, no versículo 54 e 56. Eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, amados? Eu só vou dar as referências. Então, quem quiser ver lá, é bom conferir, certo? Para que vocês possam aprender. Não fiquem só nas minhas palavras. Então, em Lucas 4,16, tá lá escrito que Jesus ele tinha o hábito, o costume de todo sábado estar ensinando no templo, tá? Em Lucas 23, no versículo 54 ao 56, fala que não só Maria, a mãe de Jesus, como as mulheres também guardavam o sábado. Em Atos 13, do versículo 13 ao 14, em Atos 17, no versículo 12, e em Atos 18, no versículo 4, mostra Paulo e os discípulos cumprindo o Shabat mesmo depois da morte de Jesus. Ok? E o mais interessante é que não tem nada na Bíblia falando sobre o dia de domingo. Não menciona em nenhum momento falando sobre guardar o domingo, meus queridos. Nenhum momento.
Quem tirou o dia de sábado e transportou para o dia de domingo, nós sabemos, eu já falei sobre isso, foi a Igreja Católica Romana. Entendeu? A única evidência que nós temos hoje de que houve essa troca pela Igreja Católica do sábado para o domingo, tá? Foi quando o Constantino, que era pagão, ele enganou dizendo que havia se convertido a Jesus e através da Igreja Católica Romana na época, ele criou uma constituição. Então foi feita uma constituição criada por Constantino em 321 depois de Cristo, decretando que todos os tribunais de justiça, todos os habitantes das cidades e oficinas estivessem em descanso no dia de domingo. E o nome desse decreto era Venerabili Die Solis, em latim, que significa o venerável dia do Deus Sol. Veja bem, era um dia, o dia de domingo, quando você guarda o domingo, você está idolatrando o Deus Sol. Isso foi determinado por Constantino. Entendeu? Então eu preciso estar ensinando a vocês a verdade, porque nós somos instrumentos do Senhor aqui na terra, para ensinar o povo a palavra de Deus. Nós somos atalaias do Senhor. Então eu preciso estar ensinando para vocês a verdade que está nas Escrituras. Entendeu? Então nós que somos filhos de Deus, que fazemos parte da família de Deus, tá certo? Ainda que você não tenha sido ainda selado por Deus, não tenha nascido de novo, mas só pelo fato de você ter se convertido ao Senhor Jesus, ter se arrependido dos seus pecados, você foi enxertado na oliveira verdadeira. Lembra que eu falei para vocês de Efésios 2, onde o apóstolo Paulo fala do ensino do enxerto? Então, quando eu me arrependo dos meus maus caminhos, me converto verdadeiramente a Jesus, como diz nas Escrituras, como as Escrituras falam de Jesus, tá? Quando eu me converto a esse verdadeiro Jesus e decido segui-lo, então eu sou enxertado na oliveira, que é Cristo. Então, a partir daquele momento, tá? Mesmo que eu ainda não tenha terminado o meu processo, mesmo que eu ainda não tenha passado pela cruz, eu fui enxertado. Então eu já faço parte da família de Deus e, portanto, eu devo celebrar as festas de Deus, eu devo cumprir as leis de Deus, seus estatutos, seus mandamentos, e eu devo guardar o sábado da maneira correta e não o domingo. Então eu preciso ensinar a vocês a verdade. Como atalaia do Senhor, eu preciso ensinar a verdade. Você entendeu? Só que quando nós começarmos a fazer isso, a cumprir os mandamentos de Deus, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados pelas pessoas do mundo, nós seremos perseguidos até mesmo pelos da própria família nossa, os de dentro de casa. Só que isso, desculpa, já era algo que o Senhor já tinha ensinado isso. Você vê que Jesus ele fala para os discípulos em João 15, do versículo 18 ao 23. Assim como Jesus foi perseguido, ele falou que nós seríamos perseguidos, nós seríamos aborrecidos pelas pessoas do mundo, né? O mundo iria nos odiar porque nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. O nosso mundo é o que está por vir. É a era vindoura, quando o nosso rei voltar para estabelecer o seu reino. Então nós seríamos odiados pelo mundo, nós seríamos perseguidos, maltratados, rejeitados. Jesus falou sobre isso, João 15, do versículo 18 ao 23. Quando nós nos posicionássemos e viéssemos a cumprir de verdade as leis do Senhor e andar nos caminhos do Senhor, nós seríamos perseguidos, e está escrito. Então não estranhe se isso começar a acontecer. Compreendeu? Mas eu, como atalaia do Senhor, eu preciso falar a verdade. Só que Jesus também, em outro texto, em Mateus 10, ele vai dizer: não pensem que eu vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E nós sabemos que a espada é a palavra do Senhor. E Jesus disse: eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer espada. Por quê? Porque ele sabe que quando nós, cada um de nós, filhos de Deus, nos levantamos para santificar o nome do Senhor,
sabe? Para honrar a Deus, para cumprir os seus mandamentos à risca, sabe? Um povo que se levanta para cumprir os mandamentos do Senhor, para fazer justiça aqui na terra, para honrar o nome do Senhor, vai começar uma guerra espiritual, entendeu, queridos? Uma batalha espiritual tremenda. Mas nós, como os filhos de Deus que o amamos, devemos guardar as leis do Senhor. Como Jesus disse, aquele que me ama, guarda os mandamentos. E Pedro até faz uma pergunta para ele, né? E ele fala, Pedro, né? Se você não guarda os mandamentos, os meus mandamentos, você não me ama. João 14. Compreendeu? Então, se eu amo a Deus e se eu quero seguir a Jesus, eu preciso guardar os mandamentos. E guardar não é só guardar, como eu já falei para vocês. É ouvir, entender e praticar. É me posicionar como filho de Deus. Então, quando eu faço isso e aprendo a manusear bem a espada, que é a palavra de Deus, e passo a cumprir todos os dias produzindo fruto de justiça, eu provoco uma guerra na terra. Então, Jesus, ele diz, não pense que eu vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Eu vim fazer separação entre aqueles que são meus e aqueles que não são. Separação, a palavra santidade significa separação. Santo é ser separado para Deus. Então não fique esperando momentos bons, momentos de facilidade. Para vocês terem uma ideia, eu tô travando uma guerra terrível, uma batalha espiritual terrível desde o dia da Santa Convocação. Vocês viram a dificuldade que foi para eu gravar e celebrar com vocês a festa de Pêssego na segunda-feira. Quando chegou na hora H, eu não consegui gravar direito. Vocês viram a guerra que foi, né? E o papai pediu para eu fazer uma live para poder nós celebrarmos juntos. Eu não consegui gravar com o celular deitado, o celular ficou em pé. Eu tive dificuldade para gravar, tá? O ângulo da câmera estava terrível, eu fiquei imensa de gorda, sabe? Na câmera. Eu não consegui gravar direito, foi uma batalha espiritual, eu fiquei exausta, queridos. Para gravar sobre o Shabat, meu Deus, vocês não imaginam a batalha espiritual que foi ontem. Mas é assim, para que a palavra de Deus siga, para que haja um avanço da palavra do Senhor. O papai já avisou, é em meio à guerra. Compreendeu? Mas eu preciso dizer a verdade. Tá certo? E aí nós vamos lá para o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus 4 vai dizer que ainda nos resta um descanso, que é o descanso de sábado. Ainda nos resta um descanso. E nós vamos ver isso em Hebreus 4. Vamos lá comigo, a gente já está caminhando para o encerramento do estudo, tá? Aguenta firme aí, ok? Hebreus 4. Hebreus 4, o escritor de Hebreus vai dizer que ainda nos resta um descanso, que é o descanso sabático. Lembra que eu falei para vocês quando eu ensinei sobre as festas, que a última festa que nós celebramos é a festa do tabernáculo. É uma festa de 7 dias. Essa última festa é a última festa antes de nós entrarmos no sabático, no sábado do Senhor, definitivo, desculpe. Que é o reino de Deus, o reino eterno. É a última festa que é celebrada. Então aqui o escritor de Hebreus ele vai falar que ainda nos resta um descanso definitivo para o povo de Deus. E ele começa assim. Hebreus 4. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, aqui o escritor de Hebreus ele está se referindo ao povo que estava no deserto com Moisés. Vocês... Aqui, o nome da carta é Carta aos Hebreus, não é? Então, está relatando, está fazendo um contraste entre o povo na época de Moisés e o povo na época de Cristo. A gente vai ver aqui, mais para frente, que ele fala da troca das alianças, né? Da antiga aliança para a nova aliança em Cristo. E que Jesus é que é o mediador
dessa nova aliança, tá? E então ele está sempre comparando a época de Moisés com a época de Cristo, a época que o povo estava no deserto. E aqui ele está falando da época que o povo estava no deserto. Ele está dizendo que resta um descanso para o povo de Deus. Entendeu? E que aquele povo, naquela época que estava com Moisés, que foi tirado do Egito, que foi para o deserto, para poder aprender as leis de Deus, foi introduzido na palavra do Senhor para poder aprender as leis de Deus, eles falharam. Eles falharam. Eles não se submeteram à vontade do Senhor, não obedeceram às leis do Senhor, tá? Não usaram da fé em Deus e, portanto, não entraram na terra da promessa. A gente sabe que a geração que saiu do Egito, ela foi morta no deserto, o próprio Deus, né, trouxe o juízo e eles morreram no deserto, e os que entraram na terra prometida com Josué já foram os filhos desta geração. Entendeu? Por quê? Porque o papai não quis? Não, porque eles eram um povo de dura cerviz, eles não quiseram se submeter à lei do Senhor. Porque para eu seguir a Jesus, eu preciso ter fé e obediência à palavra de Deus, compreendeu? Então aqui o escritor de Hebreus, para ficar mais fácil para a gente entender, ele começou dizendo: temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Então ele está dizendo para os hebreus, alguns de vocês falharam. Aquela geração falhou porque não quis obedecer a Deus, portanto não entrou na terra da promessa. Versículo 2. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas. Como a eles também foi anunciado para a gente também a boa nova. O que é a boa nova? O evangelho de Deus, a Torá, tá? Mas as palavras que eles ouviram, nada lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada pela fé em Deus. Eles não tiveram fé em Deus, eles não tiveram temor naqueles que ouviram. Então ele está dizendo assim, que nós hoje estamos recebendo o mesmo evangelho que eles receberam no passado, quando foram tirados do Egito. Só que eles não aproveitaram a palavra, eles não usaram de fé e de obediência, não se submeteram à palavra de Deus e por isso morreram no deserto e não entraram na terra prometida, compreendeu? Mas para nós hoje que estamos ouvindo a palavra, nós os que restamos, nós ainda temos um descanso para entrar, que é o reino de Deus. Nós ainda temos o sábado do Senhor para entrar, que representa o reino eterno de Deus. Ainda nos resta um descanso para o povo de Deus, se é que nós somos povo de Deus. Entendeu? Aí no versículo 3 ele diz, ora, nós os que temos crido, que cremos no Senhor Jesus, nós sim entramos no descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Porque o papai lá, quando viu que eles não estavam obedecendo, que eles não estavam querendo se sujeitar à palavra dele, ele disse, eu juro que vocês não vão entrar no meu descanso. Você entendeu? Só que o papai, lá em Gênesis, ele prometeu que o povo de Deus teria um descanso. Aqueles não entraram, mas é promessa do Senhor que nós vamos ter um 7º milênio, que é o descanso do Senhor. Então ainda nos resta. Nós ainda temos chance de entrar, mas só vamos entrar por meio da fé e da obediência. Compreendeu, queridos? Você entendeu? Então aqui ele vai dizer, versículo 4, que o Senhor prometeu, ele diz aqui, ó, pois em certo lugar disse ele, a respeito do 7º dia, ele quem? O papai, lá em Gênesis falou, e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras. Versículo 5. E outra vez no mesmo lugar, lá na época de Moisés, por conta da desobediência do povo, tá? Ele disse, vocês não entrarão no meu descanso. Vocês morrerão aqui no deserto porque não querem se submeter às leis do Senhor. Tá? Então no versículo 6 ele diz, visto que restam entrar alguns de nós ainda. E só não entra por causa da desobediência. Ou seja, os que não entram hoje, não entram por causa da desobediência e acabam cometendo o mesmo erro que o povo no deserto cometeu. Você entendeu?
Só que no versículo 7, o papai diz, ele determina outra vez que vai haver um outro dia chamado hoje, queridos, dizendo por meio de Davi, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureceis o vosso coração. Versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, se de verdade a terra do descanso, a terra prometida, tivesse sido dado lá por meio de Josué, ele não iria falar que ainda existe, o papai não iria falar que ainda existe o dia do Senhor, o milênio que está por vir. Se já tivesse concluído lá no Velho Testamento, ele não ia dizer que ainda resta um sábado para o povo de Deus. Entendeu? Um reino de descanso, um repouso para nós. É porque ainda existe, ainda resta. Então aqui no versículo 9, o escritor de Hebreus vai dizer, resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus, ainda há. Pois aqueles que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou das suas obras, como Deus das suas. Então no versículo 11, procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo do povo passado, que não entrou por causa da falta de fé e da falta de obediência à palavra de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Lembra que eu falei para vocês que a palavra de Deus, a Torá, ela é viva e ela traz vida quando nós começamos a ler, entender e praticar. Ela vai gerando vida dentro de nós, de dentro para fora, tá? Então ele diz no versículo 12, Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. E hoje, na nova aliança em Cristo, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, o Filho de Deus, que entrou nos céus, ou seja, penetrou nos céus, então retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém permaneceu sem pecado. Então, no versículo 16, ele diz, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, como é que eu me achego ao trono da graça? Me voltando para Deus, cumprindo os teus mandamentos, leis, estatutos à risca, com fé e com obediência, para poder entrar nesse descanso do Senhor que ainda nos resta. E que o papai sabe que não são todos que entrarão, né? Só os remanescentes de Israel. Os remanescentes está falando os últimos da casa de Israel que decidem de verdade crer no Senhor Jesus e entregar suas vidas para Ele e o seguir, né? Então, em Hebreus 4, muitas pessoas... Sabe por que eu estou fazendo questão de explicar isso a vocês, amados? Porque muitas pessoas afirmam que têm fé. Se você chegar para qualquer pessoa e disser assim, você crê em Deus? Ela vai dizer, creio. Você crê em Jesus? Ela vai dizer, creio. Se você disser, você tem fé? Vai dizer, tenho. Mas e o que é fé? Qual é o conceito de fé? Fé não é uma coisa abstrata. Não é um sentimento e não é algo abstrato. Não é uma crença apenas. A fé, ela é algo muito maior. Eu vou mostrar para vocês agora, só um momento. Muitas pessoas afirmam que têm fé, todavia nem sabem o que é o significado da palavra fé. Esse termo fé em hebraico significa emuná. A palavra fé em hebraico é emuná. E a palavra emuná em hebraico significa firmeza, fidelidade e verdade. Não é simplesmente crer, um sentimento abstrato, eu creio. Mas você anda na verdade de Deus, praticando justiça e o evangelho verdadeiro? Você segue a Deus com fidelidade, reconhecendo quem Ele é e sendo fiel todos os dias?
Você tem firmeza, você persevera nisso até o fim, porque só aqueles que perseveram até o fim é que serão salvos. Olha o significado da palavra fé. Então não é crer por crer, é emunar, firmeza, fidelidade e verdade. Não é simplesmente crer como algo abstrato. No livro de Abacuque, ele vai dizer, esse profeta, em Abacuque 2, versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, daqueles que são duros de coração, né? Eis que a sua alma está orgulhosa. Ela não é reta nele. Nele quem? Em Cristo. Eu tenho que ter uma alma reta em Cristo. Eu preciso ser reto que nem ele. Eu preciso ser digno que nem ele. Eu preciso ter o caráter de Cristo e perseverar na fé. Mas e o meu justo viverá pela fé. Foi isso que Abacuque disse. Porque ele está falando aqui, Abacuque 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, vocês não querem se submeter, a sua alma não é reta nele. Mas o meu justo viverá pela fé. Que fé é essa? Quando a gente vai no hebraico é emunar. O meu justo viverá perseverando, com firmeza, com fidelidade e na verdade da Torá, na verdade da palavra de Deus. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Olha que diferença. Aqueles que perseverarem até o fim com fé e com obediência entrarão no milênio, no dia 7, no verdadeiro Shabat do Senhor, o repouso do Senhor. E viverá eternamente no reino de paz, justiça e alegria, se deleitando no Senhor. Descansado no Senhor, descansado em Jesus, que é o Senhor do Shabat. Compreendeu, queridos? É maravilhoso demais. E por que o papai está chamando a atenção disso? Porque tem muita gente que, apesar de ouvir uma palavra maravilhosa dessa, não cumpre, não obedece. Queridos, sem fé e sem obediência, você não vai entrar no repouso do Senhor. Você não vai entrar no reino de Deus. Sem fé e sem obediência à palavra dele. Se você não tiver o caráter de Cristo, não se tornar um com ele, você não vai entrar. Se você não passar pela cruz, você não vai entrar no milênio. Compreendeu? Você não vai se tornar filho de Deus, você não vai se tornar morada do Senhor. A fé e a obediência à palavra de Deus, o atender prontamente, diligente, é que agrada a Deus. E isso é tão importante que o papai vai dizer em 1 Samuel 15, 23, naquela passagem em que Samuel pede, dá as orientações a Saul, depois de uma guerra, de como deve fazer, o que Deus mandou ele fazer. Ele não faz e ele também não espera Samuel chegar para sacrificar os animais, né? Ele não fez a vontade do Senhor porque ele não matou o rei, que ele estava guerreando, né? E ele sacrificou sem Samuel estar presente, sem o sacerdote estar presente. E o que foi que Samuel disse a ele? Olha o que Samuel disse a ele. 1 Samuel 15, do versículo 21 ao 23, né? Ele disse bem assim, que é melhor o obedecer do que o sacrificar. Não é? Que prazer tem o Senhor? Será que o Senhor tem um prazer maior? Tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Ele perguntando para Saul. Pois Saul obedecer é melhor do que sacrificar. E atender ao Senhor, aquilo que ele mandou fazer, é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião, ou seja, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, ou seja, ser orgulhoso e de dura servil e não se submeter, não atender ao chamado do Senhor, é como a iniquidade de idolatria. Olha quão grave é. Visto, e aí Saul diz para ele, visto que você rejeitou a palavra do Senhor e não fez como ele determinou, ele também te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. E aí vocês têm que lembrar, o papai ele nos chamou para ser reis e sacerdotes do Senhor. Então se você não vive com fé e obediência, não obedece às leis do Senhor para poder entrar no reino de descanso, no repouso de Deus que é o milênio, tá? Então você pode ser rejeitado como rei e sacerdote do Senhor.
Olha que grave. Então, a fé e a obediência, o atender diligentemente ao Senhor, o seguir os estatutos, cumprir os mandamentos e andar com justiça na terra, manifestando o Senhor aqui na terra, santificando o seu nome, nos coloca para dentro do reino de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Entendeu? E vamos reinar com ele no milênio. Isso é muito forte. E aí, nós temos outro ponto muito importante. Assim, deixa eu concluir antes de eu falar nisso. E o diabo, meus queridos, ele sabe disso, que o quanto é importante. E ele fica irado quando você cumpre os mandamentos do Senhor. Vamos lá. Antes de continuar aqui em Hebreus, vamos lá em Apocalipse para vocês verem uma passagem. Em Apocalipse 12, no versículo 17, vai dizer assim, que é quando Satanás persegue a mulher, né? Satanás é o dragão e ele persegue a mulher que está dando à luz. Olha o que ele diz em Apocalipse 12, versículo 17. Então o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e que mantêm o testemunho de Jesus, que carregam neles o testemunho de Jesus, o testemunho da cruz de Cristo, porque morreram para este mundo e se uniram a Cristo, entenderam a obra da cruz e agora passaram a carregar o testemunho de Jesus. Satanás, ele se irou contra a mulher e os seus filhos, e a mulher representa a igreja, e foi perseguir e matar os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm e carregam dentro de si o testemunho de Jesus. Então, enquanto você não estiver alinhado com Deus, enquanto você não estiver guardando os mandamentos, o diabo ele não te incomoda. Mas a partir do momento que você se posiciona, então é travada uma guerra, queridos. Só que nós temos que lembrar que o nosso Jesus, ele é vencedor, ele venceu. Então, nós que estamos em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Lá em Apocalipse também, 14, 12, vai dizer assim, ó. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a sua fé em Jesus. Aqueles que perseveram até o fim recebem o galardão do Senhor, recebem a coroa da mão do Senhor. Os que perseveram, ó, fidelidade, firmeza e verdade, a verdadeira emuná do Senhor. Compreendeu? E para finalizar, lá em Hebreus 9 e Hebreus 10, fala que nós precisamos construir um tabernáculo terrestre para o Senhor, que vai remeter lá no início do nosso vídeo, quando eu falei que quando a gente celebra o Shabat e guarda o sábado, nós estamos construindo um tabernáculo para Deus aqui na terra. Você entendeu? E não é celebrando as festas e o Shabat com aqueles rituais dos judeus, aqueles rituais religiosos, né, litúrgicos, né? Não é desse jeito, porque quando você se converte a Jesus, você sai da antiga aliança para a nova aliança. Então você precisa celebrar as festas com entendimento. Na época da antiga aliança, quem era que fazia? Quem era o mediador entre Deus e o povo? Era o templo em Jerusalém. Era no templo que eles iam orar, era no templo que eles iam aprender a palavra de Deus, era no templo que eles iam sacrificar os animais pelos seus pecados. Tá? Quando chega Jesus, o que Jesus faz lá em João 2, no versículo 18 ao 21? Ele passa com seus discípulos, olha para o templo e fala que aquele templo vai ser derrubado. Não é? Vocês estão vendo aqui essa obra? Pois não existe pedra que não seja derribada. Não é isso que ele diz? Eu vou derrubar pedra por pedra. E aí os fariseus religiosos zombam dele e falam assim, como assim derrubar pedra por pedra? Esse templo levou 46 anos para ser construído e você está dizendo que vai derrubar e em 3 dias vai levantar? Porque Jesus diz que derrubarei ele e em 3 dias levantarei esse templo. Só que Jesus estava falando do templo do seu corpo, que ele iria morrer e iria ressuscitar em 3 dias e que a partir do momento que ele ressuscitasse, ele seria o mediador. Ele que faria
a nossa ligação com Deus. Ele seria o caminho e não mais aquele templo construído por mão de homens. Então, na antiga aliança, quem era que fazia mediação entre Deus e o homem? O templo em Jerusalém. Na nova aliança, quem é que é o mediador? Jesus. É Jesus. Então eu preciso entrar em Jesus e celebrar as festas com o entendimento de Jesus, com a mente de Cristo. E celebrar o Shabat em Cristo, com o entendimento de Cristo. Tudo agora com o entendimento de Cristo. A partir do momento que eu entro em Jesus, ele começa a purificar a minha mente de obras mortas. Compreendeu? Ele não abole a lei, eu preciso continuar cumprindo as leis de Deus, os mandamentos, mas as cerimônias, os rituais e os sacrifícios de animais, não mais. Compreendeu? E aqui em Hebreus 9 fala justamente sobre isso. Eu vou encerrar falando sobre isso, tá, queridos? A gente já está indo para o finalzinho do nosso estudo. Olha o que diz em Hebreus 9, vamos lá. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Ele foi preparado um tabernáculo. Na parte da frente estava o candelabro, aí ele começa a falar de todas as coisas, né? Aí ele diz no versículo 6, depois que construiu, né, e o pai cuidou de todos os detalhes daquele templo lá em Jerusalém construído, aí no versículo 6 ele diz, ora, estando estas coisas assim preparadas, continuamente eles iam entrando no primeiro tabernáculo, que foi o primeiro tabernáculo, e sacerdotes para realizar os serviços, né? Na segunda parte do tabernáculo, versículo 7, só quem entrava era o sumo sacerdote, no Santo dos Santos. E ele entrava uma vez por ano, não sem sangue, mas ele ia fazer o sacrifício com sangue. E ele fazia expiação por ele mesmo e pelo povo, pelos pecados da ignorância do povo. Porque o povo não entendia, estava na ignorância. Versículo 8, o Espírito Santo estava dando a entender, com isso, que o caminho dos santos ainda não estava descoberto. Porque eles continuavam em pé no primeiro tabernáculo, não estava aberto o caminho, certo? Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tantos dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias cerimônias de purificação impostas até a época da reforma. Então, queridos, ele está dizendo que aqueles rituais que eram feitos antes, os rituais, as cerimônias, tá? Os sacrifícios de animais, eles eram para ser feitos até a vinda de Jesus. Depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, não precisa. Nós cumprimos hoje com o entendimento de Cristo, nós cumprimos as leis da Torá com o entendimento de Cristo. Então, essas cerimônias de purificação que eram impostos na época não se faz mais, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sacrifício que ele fez foi um sacrifício de uma vez por todas. Compreendeu? Então, assim, eu não vou ler todo, porque vai alongar mais o vídeo. Mas eu gostaria que vocês fizessem a leitura de Hebreus 4, lá que está falando que ainda nos resta um descanso, de Hebreus 9, que fala dessa passagem da antiga aliança para a nova aliança, tá certo? E também Hebreus 10, porque Hebreus 10 vai falar da eficácia do sacrifício que Cristo fez, que foi de uma vez por todas. Compreendeu, queridos? E ainda vai falar aqui a respeito de congregar, né? Que ele diz assim que não é bom, né? Hebreus 10, que você deixe de congregar, mas que você esteja reunidos. Aí vem uma outra questão. O sistema religioso usa muito isso para dizer para você, ó, você tem que ir para a igreja. Você tem que vir para os cultos no templo, você não pode deixar, porque é ordem, está escrito em Hebreus 10. Queridos, em Hebreus 10, essa carta está sendo destinada ao povo hebreu. O povo hebreu que estava no deserto, o papai pediu para construir fora do arraial a tenda do tabernáculo, a tenda da congregação. Nessa tenda da congregação era onde Moisés reunia o povo, convocava e reunia o povo em assembleia solene para estar dando instruções, as leis de Deus, aquilo que Deus mandou ensinar, a Torá. Compreendeu?
Então, essa congregação que está falando é a congregação dos santos, daqueles que são verdadeiros adoradores, que nasceram do alto, que estão juntos para aprender a Torá e se alimentar de Deus. Não está falando dos templos religiosos. A maioria das congregações hoje, a maioria delas não ensinam a Torá, não ensinam a palavra de Deus, não ensinam você a remover o pecado, a se limpar, a purificar e a santificar. É cheio de rituais litúrgicos que nada edificam. Quando não é isso, é campanha de prosperidade. Quando não é isso, é fazendo com que você se ocupe com coisas terrenas. Não ensina a remover o pecado, não ensina você a se tornar morada em Deus, não ensina a Torá. São só doutrinas de homens que estão desviando o rebanho de Cristo. Então prestem muita atenção nisso, porque muitas vezes, quando eu comecei a me relacionar com Deus, tinha os dias de culto, e eu já estava certo que eu ia. Quando eu estava prestes a ir, eu sentia uma tristeza muito grande, como se eu ficava, meu Deus, como é que eu estou indo para a sua casa? E o papai fez, será que verdadeiramente lá é a minha casa? É um caso a se pensar. E ele dizia, fica comigo hoje, não vai não, fica comigo. Fica comigo, estuda comigo, deixa eu te ensinar. Mais vale você ficar comigo do que ir para lá. Porque hoje, lembra? A igreja de hoje, aquilo que eles chamam de igreja, porque a igreja somos nós. Aquilo que eles chamam de casa do Senhor, porque a casa somos nós. Tá? Está como a igreja de Corinto. Completamente carnal, cheia de pecado. E a maioria dos líderes não está ensinando o povo a se limpar, a se purificar, muito menos a se santificar. Então, querido, mais vale eu ficar em casa me alimentando da palavra de Deus muitas vezes do que estar indo a aquilo que eles chamam de templo. Você lembra que Jesus, em João 2, o que foi que ele disse? Ele entrou no templo de Jerusalém, pegou um chicote, o azorrague, e saiu destruindo tudo e derrubando tudo e botando os comerciantes para fora. E ele disse, a casa do meu pai é casa de oração, é casa de relacionamento, é casa de ensino, não é casa de comércio não. E botou todo mundo para fora. Hoje, aquilo que eles chamam de casa de Deus, a maioria virou casa de comércio. E o pior de tudo, comércio de dons, de talentos, daquilo que Deus deu, distorcendo a palavra do Senhor e comercializando almas, desviando a pessoa. Então, muitas vezes, o pai não vai querer que você vá, vai querer que você fique com ele. Preste atenção. Você tem um tabernáculo para construir. Jesus já está voltando. Falta pouco para o nosso Senhor voltar. E quando ele voltar, ele tem que achar a igreja pronta e preparada para recebê-lo. Já é para casar. Tu tem que estar preparado. Então, mais vale você ficar em casa, se alimentando da palavra de Deus, cumprindo os mandamentos com o Senhor, construindo o tabernáculo do Senhor, do que estar indo para lá, para uma igreja carnal, onde está contaminado, onde as pessoas estão misturadas, onde os líderes não ensinam a verdade. Então fica ligado, porque vai ter muitas vezes que o pai não vai querer que você vá, vai querer que você fique com ele, principalmente no dia de sábado, que é o Shabat. Então, precisamos estar atentos a todas as coisas, porque nós temos uma obra para completar. Nós precisamos construir a casa de Deus, nós precisamos edificar a casa do Senhor, nós precisamos ser selados por Deus como filhos de Deus. Tá bom, amados? Então eu vou deixar para vocês. Já estamos em 1h50 de vídeo, eu não quero me alongar mais. Eu já entendi de papai aqui que já deu por hoje. Tá certo? Então, que vocês possam ser muito abençoados com esta palavra de hoje. Que vocês ponham em prática aquilo que foi ensinado por Deus, não porque a Ive está mandando, mas porque é palavra do Senhor. Então leiam, meditem, busque o seu relacionamento com o papai, peça para ele te explicar melhor se você não entendeu alguma coisa, comece a praticar a justiça e você vai ver o quanto abençoado você vai ser. Vocês viram o que acontece em Isaías 58 quando você passa a cumprir os sábados e os estatutos de Deus. Você sabe por que o povo foi cativo para a Babilônia e ficou 70 anos em cativeiro na Babilônia? Olha lá em Jeremias.
porque não cumpriu os estatutos do Senhor, os seus mandamentos e principalmente o sábado, queridos. Então não queira estar em cativeiro, queira sair do cativeiro para a liberdade dos filhos de Deus. Deixe Jesus iluminar você, iluminar a tua mente e purificar a tua mente de obras mortas. Leia Hebreus 9, leia Hebreus 10, medite, leia Hebreus 4 e você vai entender. A gente não leu todo aqui, mas eu quero que você leia e que peça ao papai entendimento. Tá bom, queridos? Que vocês sejam muito abençoados. Vocês vão ver o que vai acontecer quando vocês começarem a praticar. As bênçãos de Deus na sua vida e na sua casa. Amém? Que papai abençoe vocês grandemente. Ele me fez lembrar até de uma música aqui. Eu vou encerrar com esse louvor que eu amo muito. Casa de Bênção da Estela, que fala assim: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um lugar de oração, onde estarão reunidos os verdadeiros adoradores, que exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Entendeu? Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e de oração, onde Jesus tem prazer em ficar e aonde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Fiquem na paz do Senhor Deus. Shabbat Shalom para todos. Um abraço.